O juiz pode condenar na ação penal pública quando o Ministério Público requer absolvição? É esse o tema da aula número 24 aqui do Tudo de Penal. Uma aula que também, excepcionalmente, assim como a aula anterior, a aula número 23 sobre garantismo penal, está sendo publicada para o público em geral como um episódio do meu podcast do Utopia. E essa aula, que se insere também no contexto do nosso desafio de leitura, eu abordarei com vocês aqui na aula uma decisão, um voto do ministro Rogério Schietti Cruz, no STJ, em que ele, com muita competência, como de costume, explorou esse assunto de forma verticalizada, muito aprofundada, com uma rica exposição bibliográfica sobre o assunto e se posicionando, já antecipo, pela compatibilidade do artigo 385 do nosso Código de Processo Penal com a Constituição Federal de 88. Ou seja, em outras palavras, o ministro Rogério Schietti, acompanhado pela maioria da sexta turma, decidiu que a possibilidade de o juiz condenar quando o Ministério Público pede, requer absolvição, não viola a Constituição, não viola o chamado sistema acusatório. Se você está acompanhando essa aula dentro da plataforma do Tudo de Penal, você tem acesso também, não apenas ao PDF dessa decisão do STJ, mais especificamente ao voto do ministro Rogério Schietti, como você também terá acesso a esse material escrito, esse material de slide que eu sempre preparo para ministrar a aula aqui para vocês. Temos aqui um conjunto de 21 slides, que serve, acredito, para uma posterior revisão do conteúdo, sem necessariamente me assistir de novo. Decisão que iremos estudar também neste texto do nosso desafio de leitura é o voto do ministro Rogério Schietti. Não foi em um RHC. Eu preciso corrigir essa informação depois. Se você está acompanhando apenas pelo YouTube, não terá acesso a esse material revisado. Foi num recurso especial. Recurso especial 2022-413, decidido pela sexta turma do STJ no dia 14 de fevereiro de 2023. A discussão que nós temos aqui, então, é justamente essa. Quais são os poderes do juiz no processo penal? O juiz pode condenar quando o Ministério Público pede absolvição? Ou, pelo contrário, quando o Ministério Público pede absolvição, isso significa que ele está retirando a acusação e sem uma acusação, sem uma pretensão acusatória, que seria o objeto do processo penal, o juiz não pode mais condenar. Você que já estuda processo penal há algum tempo, sabe que esse é um assunto muito debatido na doutrina. Os poderes do juiz. Nós temos, em linhas gerais, duas grandes escolas de processo penal no país a respeito desse assunto. Temos distintas escolas de processo penal, escolas de pensamento, mas duas escolas que acabaram sintetizando um conhecimento sobre essa questão. Nós temos uma escola na região sul do país, representada principalmente pelo grande professor Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, que era professor da Universidade Federal do Paraná. E o professor Jacinto formou toda uma geração de processualistas penais mais críticos que, assim como ele, defendem uma posição muito estática, muito sem movimentações do juiz no processo penal. O juiz não pode complementar a atividade probatória do Ministério Público. E o juiz não pode, em hipótese alguma, substituir o órgão de acusação para condenar quando o Ministério Público retira a acusação. Como uma geração de processualistas penais inspirados no magistério de Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, podemos citar aqui, por exemplo, o professor Aurí Lopes Júnior, professor Alexandre Moraes da Rosa, dentre tantos outros. Alguns deles, inclusive, citados nessa decisão do ministro Rogério Schietti. De outro lado, nós temos uma chamada Escola Paulista de Direito Processual e também de Direito Processual Penal,
que a partir do magistério de inúmeros autores, como por exemplo, da saudosa professora Ada Pellegrini Grinover, apontam que, sim, nós devemos defender um sistema acusatório. Mas dentro desse sistema acusatório, o juiz conserva algumas mínimas e excepcionais possibilidades de atuação probatória. O juiz pode, excepcionalmente, complementar a atividade probatória da acusação, ouvir uma testemunha não arrolada pelo Ministério Público, determinar, por exemplo, a realização de uma prova pericial, seja originária, seja complementar, quando o Ministério Público assim não requer. Nós veremos que essa compreensão de um sistema acusatório que convive com algumas excepcionais iniciativas probatórias do juiz é o que restou consagrado em redações que foram sendo alteradas do Código de Processo Penal brasileiro. E, inclusive, após a lei anticrime, que introduziu um dispositivo mais específico do sistema acusatório, o entendimento ainda majoritário é o de que sistema acusatório não se confunde com uma absoluta imobilidade do juiz no processo penal. Seja qual for o seu entendimento, numa compreensão de que o juiz somente pode julgar, e para julgar ele não pode ter absolutamente nenhuma iniciativa probatória. Jamais pode condenar quando o Ministério Público pede absolvição. Ou se você adere mais a essa escola paulista de processo penal, Ada Pellegrini Grinover, o professor Gustavo Badaró, vejam, inclusive autores tradicionalmente conhecidos como autores garantistas. Alguns autores chamados de garantistas também defendem a possibilidade excepcional de o juiz adotar alguns comportamentos probatórios. E o ministro Rogério Schietti se insere nessa tradição da escola paulista e já antecipo, se insere também numa tradição de compreensão do sistema acusatório amplamente majoritária, mais do que isso, amplamente predominante no direito processual penal comparado. É praticamente inexistente dispositivos em outros códigos de processo penal que proíbam, em absoluto, o juiz de qualquer iniciativa probatória, o juiz de condenar quando o Ministério Público requer a absolvição. Situado este panorama geral, no decorrer da aula eu também darei a minha compreensão, a minha opinião para vocês. Vamos iniciar na compreensão, primeiro, do entendimento do ministro Rogério Schietti, que também é o entendimento majoritário do STJ e o entendimento majoritário do STF. Delimitação da controvérsia. A controvérsia central cinge-se a saber se é possível que o julgador condene criminalmente o réu, mesmo quando o Ministério Público pede expressamente a sua absolvição em alegações finais, principalmente à luz das disposições trazidas pela Lei Anticrime, a Lei 3.964 de 2019, cuja sistemática, segundo o entendimento da defesa, neste recurso especial, encampado pelo nobre relator, que foi o ministro Sebastião Reis Júnior, que votou vencido neste RESP, haveria revogado tacitamente o artigo 385. O que dispõe, na sua primeira parte, mais relevante aqui para essa aula, o artigo 385. Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição. Esta é a redação desde sempre, desde a redação originária do nosso Código de Processo Penal. Em sua decisão nesse recurso especial, o ministro Rogério Schietti sintetiza diversas considerações sobre o sistema acusatório. Deixa eu abrir um brevíssimo parênteses sobre a questão dos sistemas processuais penais. Dá-se o nome de sistema processual penal a um conjunto de diretrizes que vão se referir principalmente à divisão de papéis no processo penal. Quando o juiz tem um protagonismo em matéria probatória, quando o juiz sai em busca da prova e não há limites para essa busca, nós estaremos diante de um sistema inquisitório, que possui também outras características. É um sistema classicamente sigiloso, um sistema escrito.
De outro lado, o sistema acusatório, na sua tradição histórica, ele era um sistema quase que exclusivamente oral. E na sua tradição histórica, era um processo penal exclusivamente de partes privadas. Tanto que na história do processo penal, o sistema acusatório, ao contrário do que muitos imaginam, ele nasce antes do sistema inquisitório. O sistema acusatório nasce no processo penal da antiguidade grega, da Grécia Antiga, da ação penal popular, que não havia ainda o Ministério Público, sendo depois suplantado por todos os métodos de justiça criminal da Inquisição. Quando sim, na Inquisição, sem um Ministério Público devidamente oficializado, o juiz ou inquisidor reunia na sua figura os papéis de juiz e de acusador. Essas características, porém, originárias dos sistemas, elas foram se perdendo com o passar do tempo. De modo que, atualmente, já faz um bom tempo, na verdade, é muito difícil se identificar os elementos mais puros de um sistema processual penal. Nós temos no Brasil um sistema que é predominantemente escrito, somente com alegações finais orais e ainda assim raramente. E o procedimento escrito era uma característica do sistema inquisitório. Essa não é, porém, uma aula para partirmos de todas as considerações introdutórias sobre os sistemas processuais penais. Vejamos, porém, nas considerações do ministro Rogério Schietti. Nosso sistema processual penal, em contraposição ao antigo modelo inquisitivo, é caracterizado a partir da Constituição de 88 como acusatório. Ele coloca, porém, assim: não se pode cair no equívoco, porém, de, por ilações doutrinárias, desconsiderar que o processo penal, concebido e mantido acima de tudo para proteger o réu contra eventuais abusos do Estado, também tutela outros interesses igualmente legítimos, como o da proteção da vítima, imediatamente da sociedade em geral. O ministro Rogério Schietti afirma o seguinte: afirmo que o novo artigo 3º-A do Código de Processo Penal, segundo o qual o processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. De vigência ainda suspensa por decisão do STF, gravo essa aula, no dia 5 de junho de 2023, quando o plenário do STF ainda não deliberou sobre a suspensão monocrática desse dispositivo pelo ministro Luiz Fux. Representa um importante e significativo avanço aos anseios de todos nós por um processo penal pautado por regras e limites científicos e axiológicos voltados a conferir maior grau de proteção ao acusado e segurança à coletividade. Mas não derroga, destaco, mas não derroga, como pretendo demonstrar doravante, o artigo 385 do Código de Processo Penal. Por isso, quando esse artigo 3º-A veda a iniciativa do juiz na fase da investigação e veda a substituição da atuação probatória pelo juiz do órgão de acusação para o ministro Rogério Schietti, para a doutrina majoritária, para o entendimento majoritário do STF e do STJ, não derroga o artigo 385. Seguindo para um outro tópico, o modelo processual brasileiro. O ministro Schietti anota que, não obstante a proclamada adoção entre nós de um processo com estrutura acusatória, a praxe ou a prática judiciária tem agasalhado diversas situações em que se realizam atividades judiciais com inclinação inquisitorial. Ele ainda coloca que é preciso considerar que a praxe judiciária não tem acolhido dogmas ou princípios de modo absoluto. Cada país precisa construir um complexo normativo que, sem desconsiderar as experiências estrangeiras, seja funcional e adaptado às características de nossa realidade. Na sequência, o ministro Rogério Schietti apresenta o que para ele seriam as características essenciais do modelo ou do sistema acusatório. Embora não exista um modelo acusatório absolutamente puro, é possível identificar algumas características comuns nos ordenamentos processuais que se inspiram em tal modelo. Primeira característica, nítida divisão de papéis entre os personagens principais do processo.
Segundo, proibição de iniciativa judicial para exercitar a ação penal. Terceiro, defesa técnica e efetiva. Quarto, uma fase pré-processual para reunir elementos mínimos de convicção. E, finalmente, o quinto, a imparcialidade. É a partir, principalmente, de duas dessas características que uma doutrina do processo penal mais crítica, que aqui estou compreendendo como a respeitada escola processual do sul de processo penal, no entendimento que lá se espalhou por diversos autores, defende o seguinte: ora, se é proibido uma iniciativa do juiz para ajuizar uma ação penal, se o juiz não pode ele mesmo apresentar uma denúncia e depois julgá-la, se o Ministério Público, se a acusação retira a denúncia, isso significa que, não havendo mais um órgão de acusação, o juiz está prosseguindo com uma ação penal que não deveria existir mais. Segundo ponto, a quinta característica. Para essa escola mais crítica de processo penal, quando o juiz complementa a atividade acusatória do Ministério Público e ainda, numa perspectiva então mais radical, o juiz condena sem pedido de condenação do Ministério Público, ele perderia automaticamente a sua imparcialidade. Professor Aurí Lopes Júnior, entre outros autores, colocam o seguinte: quando o juiz está em dúvida sobre o material probatório apresentado pelo Ministério Público, ele não pode complementar esse material probatório. Mas e se o juiz está em dúvida sobre a pertinência da acusação e ele gostaria de ouvir mais uma testemunha, requisitar mais uma perícia? O juiz não terá uma certeza maior para decidir o caso penal? Professor Aurí Lopes Júnior, entre outros autores, colocam que não, que um juiz em dúvida é um juiz que deve absolver, já que o indúbio pro réu favorece uma sentença absolutória e não a complementação da atividade probatória da acusação. Para o ministro Rogério Schietti, abro aspas, é indispensável, ademais, que o juiz se mantenha em posição imparcial durante toda a persecução penal, em razão de lhe serem vedadas as iniciativas típicas da polícia judiciária ou do órgão acusador. Essa exigência de modelo acusatório, todavia, não significa que o juiz, no momento de julgar a pretensão punitiva, deva permanecer omisso diante de relevante dúvida derivada da deficiente ou precária atividade principal das partes na produção da prova. A gestão da prova, conquanto seja considerada por parcela da doutrina nacional como sinalizador que mais evidencia se um sistema tem ou não cariz acusatório, não impede, a meu ver, do ministro Schietti, a atividade oficiosa judicial, de modo supletivo, residual, em relação às partes e cercada de redobrado cuidado para não comprometer a imparcialidade do julgador. Quando o ministro Schietti faz menção a essa doutrina nacional, que considera a gestão da prova como elemento de identificação principal de um sistema processual penal, aqui o principal autor é o professor Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, que em alguns trabalhos, mas especialmente em um trabalho sobre o papel do juiz no processo penal, em outro artigo mais clássico sobre os princípios do processo penal, ele vai afastar essa compreensão mais popular no processo penal sobre uma naturalização de um sistema processual penal misto, que resultaria de uma mera somatória de elementos do acusatório e de elementos do sistema inquisitório. Para o professor Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, embora de fato aquela pureza originária dos sistemas processuais penais tenha se perdido com o passar do tempo, o sistema misto é uma falsificação, já que se deve identificar, na verdade, o elemento identificador, o requisito que vai identificar qual é o coração de um sistema processual penal. Para o professor Jacinto, este princípio identificador se relaciona com a gestão da prova. Se o juiz pode gerir a prova de forma subsidiária ou como protagonista, este sistema será predominantemente inquisitório. Se, por outro lado, compete somente às partes a gestão das provas, o sistema será predominantemente acusatório. Ministro Rogério Schietti ainda complementa.
Assinale-se que essas características podem sofrer pequenas variações de acordo com o ordenamento processual penal de cada país, sendo de se observar a propósito uma crescente aproximação entre os sistemas misto e acusatório, de modo a diminuir suas diferenças, rumo à construção de um modelo mundial de persecução penal, o que, aliás, viria ao encontro da globalização do direito. Aqui, o ministro Rogério Schietti tem razão. Embora seja respeitável e se possa defender, sim, um modelo de processo penal com um juiz absolutamente inerte, é preciso, porém, admitir que este modelo de processo penal não existe em praticamente nenhum país. Talvez na configuração normativa de alguns dos Estados Unidos, que, porém, não adota especificamente um sistema acusatório, mas sim um sistema adversarial, que potencializa a condição de parte. Prossigamos no exame das palavras do ministro Rogério Schietti. Imparcialidade e poderes instrutórios do juiz. O ministro Schietti coloca que não se pode descartar a hipótese de que um juiz, mesmo exercendo residual e supletivamente poderes instrutórios, tal qual permitem, nas palavras dele, praticamente todas as legislações processuais penais modernas, possa preservar sua imparcialidade. E ele ainda adverte: é no encerramento da atividade probatória das partes que pode caber algum poder instrutório residual ao juiz. O que não implica dizer tão enfaticamente como pregam alguns doutos processualistas ter havido o comprometimento da imparcialidade judicial. A atividade probatória, portanto, residual, complementar. Só se complementa aquilo que está encerrado. O Ministério Público encerrou a sua atividade probatória, o juiz poderia residualmente, excepcionalmente, complementá-la. Na sequência, o ministro Schietti faz menção à doutrina de um processualista penal italiano, muito famoso, muito citado nos trabalhos do professor Jacinto, do professor Auri, do Alexandre Moraes da Rosa, que é o Franco Cordeiro. O Franco Cordeiro, de fato, é invocado por esses autores que não admitem qualquer tipo de atividade oficiosa do juiz na busca de esclarecimento sobre fato duvidoso surgido no exercício da jurisdição. No entanto, nas sucessivas edições de uma clássica obra do Franco Cordeiro, em especial quando há uma alteração de cenário político e normativo na Itália, o Cordeiro passou a ser muito claro, ao contrário do que se costuma ver sustentado em obras nacionais, a defender, sim, essa possibilidade de uma atividade instrutória ou probatória complementar e residual do juiz. Para o ministro Schietti, o sistema acusatório ainda não se confunde com o sistema adversarial, no qual a plena disponibilidade das provas pelas partes é reflexo de um superado liberal individualismo. Sistema adversarial não se confunde com o sistema acusatório. O sistema adversarial seria ou um excesso do sistema acusatório, um sistema acusatório mais radicalizado, ou, o que me parece ainda mais correto, um terceiro sistema processual penal, ou um quarto, para quem ainda admite um sistema misto, que seria um sistema que parte de uma postura de fato muito liberal, muito individual, de compreender que as partes são as grandes reitoras do processo penal, sem uma possibilidade de o juiz intervir no material probatório. Para o ministro Schietti, porém, cuidando-se de atividade de natureza pública, não se pode tolher por completo o juiz da possibilidade de, com isenção e prudência, também diligenciar para trazer aos autos informações e provas que conduzam à verdade mais próxima possível da realidade histórica dos fatos sobre os quais gira a pretensão acusatória. Como está o cenário jurisprudencial a respeito dessa questão? Majoritariamente, no Supremo Tribunal Federal, se considera que o artigo 385 é sim compatível com a Constituição. Eu cito aqui como exemplo a ação penal 976, relatada pelo ministro Barroso, habeas corpus 185.633, relatado pelo ministro Fachin. Também no STJ, embora sim haja vozes e votos em contrário, majoritariamente, porém, este também é
o entendimento do STJ. É preciso reiterar que há respeitáveis, muito respeitáveis autores que sustentam o contrário, afirmando que, quando o juiz condena diante de um pedido da absolvição pelo Ministério Público, ele acabaria agindo de ofício. De outro lado, há igualmente outros respeitáveis autores que, situados em um espectro também garantista, admitem a validade do artigo 385 do Código de Processo Penal. Para o ministro Rogério Schietti, abro aspas. Quando o Ministério Público pede a absolvição de um réu, não há, ineludivelmente, abandono ou disponibilidade de ação. Artigo 42, o MP não pode desistir da ação penal, como faz, por exemplo, o promotor norte-americano, que simplesmente retira a acusação e vincula o posicionamento do juiz. A compreensão, portanto, de tal escolho é de que as posições contingencialmente adotadas pelos representantes do Ministério Público no curso de um processo não eliminam o conflito que está permanente na persecução penal, que é o conflito entre o interesse punitivo do Estado, representado pelo Ministério Público, Estado acusador, e o interesse de proteção à liberdade do indivíduo acusado, ambos sob a responsabilidade do órgão incumbido da soberana função de julgar. Ainda nas palavras do ministro Rogério Schietti, é preciso lembrar, a propósito, que o princípio da correlação vincula o julgador apenas aos fatos narrados na denúncia, aos quais ele pode, inclusive, atribuir qualificação jurídica diversa, nos termos do artigo 383, mas não o vincula aos fundamentos jurídicos invocados pelas partes em alegações finais para sustentar seus pedidos. A submissão do magistrado à manifestação final do Ministério Público, a pretexto de supostamente concretizar o princípio acusatório, implicaria, em verdade, subvertê-lo, transmutando o órgão acusador em julgador, e solapando, além da independência funcional da magistratura, duas das basilares características da jurisdição, a indeclinabilidade e a indelegabilidade. Muita atenção para este ponto central da argumentação do ministro Schietti. Quando o Ministério Público oferece a denúncia, está instaurado o conflito inerente ao caso penal. Se depois, eventualmente, contingencialmente, por qualquer motivo, por razão probatória, o Ministério Público acredita que não há respaldo probatório suficiente para condenar, ou porque o Ministério Público sustenta, por exemplo, que a conduta é atípica, formal ou materialmente, ou ainda, quando o Ministério Público tem uma compreensão a respeito da extinção da punibilidade, aspectos probatórios e aspectos jurídicos surgidos após o recebimento da peça acusatória, o juiz terá uma liberdade maior para divergir do Ministério Público. O juiz não pode apresentar uma peça acusatória, mas apresentada e recebida a peça acusatória, o juiz terá uma liberdade julgadora maior para divergir do Ministério Público em provas, em fatos, em matéria jurídica, de extinção da punibilidade, para condenar, mesmo diante de um pedido de absolvição. Alguns exemplos apresentados pelo ministro Rogério Schietti que ilustram alguns dos possíveis problemas decorrentes da tese da incompatibilidade do artigo 385 com a Constituição Federal. E eu peço a você que diverge do Schietti e que defende que o juiz não pode condenar quando o MP pede absolvição, para que você reflita sobre esses exemplos. Primeiro exemplo. Se o Ministério Público comete um erro matemático e pede, em alegações finais, a prescrição da pretensão punitiva, isso vincula o juiz? Se você entende que o juiz não pode condenar quando o MP pede absolvição, isso vincula o juiz. É uma consequência da tese, uma consequência inevitável. Outro exemplo. Diante de uma condenação, havendo sucessão de membros do Ministério Público, sendo que o sucessor pede absolvição em recurso contra a condenação, o pedido vincularia o tribunal? Vejam que cenário estranho que isso pode ocasionar. O Ministério Público, o órgão o promotor de justiça que estava atuando no caso,
pediu a condenação e o juiz condenou. Depois, porém, dentro do prazo para apelação, há uma substituição do órgão do Ministério Público. Aquele primeiro tirou férias, se exonerou, enfim. Outro representante do Ministério Público, dentro do prazo, apela e agora pede a absolvição. Se o pedido de absolvição vincula o juiz, também vincula o tribunal. O tribunal, então, estaria vinculado a anular a condenação de primeira instância tão só porque houve uma alteração de entendimento dentro do próprio Ministério Público. É mais uma consequência inevitável desse entendimento. E ainda, e quando o Ministério Público pede a absolvição do réu em plenário do júri, isso vincula os jurados? Não vincula. Sabemos que não vincula. Mas para quem sustenta que o juiz não pode condenar quando o MP pede absolvição, essa também seria mais uma consequência da tese. Finalmente, e se o Ministério Público pede a absolvição do réu porque considera determinado tipo penal inconstitucional? Vamos imaginar aqui que o STF já tenha decidido pela constitucionalidade do tipo penal. Isso vincula o juiz? Este último exemplo é o que mais me chama a atenção. E é o que mais me faz acompanhar o entendimento do ministro Rogério Schietti. Se o Ministério Público apresenta em alegações finais uma argumentação, considero, eu, membro do Ministério Público, esse tipo penal inconstitucional e por isso requeiro absolvição. Ora, esse membro do Ministério Público pode limitar o exercício do controle difuso de constitucionalidade pelo juiz. O juiz vai se vincular à tese do Ministério Público de que determinado tipo penal é inconstitucional. A partir desse e dos outros exemplos sustentados pelo ministro Rogério Schietti, eu o acompanho e entendo também que o juiz pode sim condenar quando o Ministério Público pede a absolvição. Vejam só, para encerrarmos, ainda na argumentação do ministro Schietti, quando o Constituinte estabeleceu que o Ministério Público promove privativamente a ação penal pública, na forma da lei, de acordo com o artigo 129, inciso 1, ele resguardou a possibilidade de o legislador ordinário agir com uma margem de conformação constitucional para tratar da matéria, dentro da qual se enquadra o disposto no artigo 385 do Código de Processo Penal. Na ação penal 976, o ministro Barroso coloca o seguinte: ainda que constitucional, porém, a norma impõe ao juiz um ônus de fundamentação elevado. Aqui estou de acordo. Estou de acordo com o ministro Roberto Barroso. Quando o Ministério Público requer absolvição e o juiz condena, o seu ônus argumentativo para ele se desincumbir na sentença condenatória é muito mais elevado, seja em matéria probatória, em matéria jurídica, de tese ou matéria de extinção da punibilidade. Porque o juiz precisará refutar não apenas os argumentos da defesa, mas também os argumentos do Ministério Público. Ele pode condenar, mas se for condenar, o seu ônus será muito mais expressivo. Resultado do julgamento desse recurso especial pelo STJ. Vencido o ministro Sebastião Reis Júnior, inclusive, fica recomendada também a leitura do seu voto. A sexta turma do STJ decidiu que o artigo 385 do Código de Processo Penal está em consonância com o sistema acusatório adotado no Brasil e não foi tacitamente derrogado pelo advento da lei anticrime, que introduziu o artigo 3º-A no Código de Processo Penal. Como eu já disse algumas vezes durante essa aula, eu concordo com o ministro Rogério Schietti. Já tive uma identificação maior com outro entendimento do professor Auri, Jacinto, Alexandre Moraes da Rosa, dentre tantos outros respeitáveis processualistas. Já faz um bom tempo também que eu tenho uma compreensão distinta a respeito da movimentação do juiz no processo penal. Eu entendo que este não é um problema grave de imparcialidade. Há muitos outros problemas de imparcialidade objetiva que no Brasil nós devemos considerar. Mas o fato de o juiz divergir do Ministério Público, eventualmente complementar uma atividade probatória, e aqui, como é o caso principal dessa aula, condenar quando o Ministério Público requereu absolvição, para mim, isso não representa, primeiro, uma ofensa ao sistema acusatório, que não é um sistema adversarial e também não afeta o princípio
da imparcialidade. Com isso, encerramos mais uma aula. Espero que tenha sido proveitoso para você. Até a nossa próxima aula aqui no Tudo de Penal.